Seguimos falando agora sobre a Petrobras. O governo federal busca um novo nome para indicar ao cargo de presidente do conselho da empresa. A gente está testando um novo ângulo aqui agora e eu me atrapalhei inteiro. Eu fui exatamente para trás da Stephanie, fiz tudo o que não foi me recomendado. Mas agora vou fazer o certo, que é chamar para conversar com a gente o economista, professor da USP, ex-diretor da Petrobras, Ildo Sauer. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia. Professor, queria que o senhor falasse... Muito obrigado. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a desistência do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, de assumir o conselho, essa possibilidade de conflito de interesses também por parte do Adriano Pires, que foi escolhido pelo governo para presidir a Petrobras. O senhor acha que há conflitos de interesses que inviabilizam há nomeações de ambos? A do Rodolfo Landim já foi, a do Adriano Pires ainda está por vir? Bom dia a todos. De fato, o problema do conflito de interesses, ele tem duas vertentes. Uma, aquela que é derivada da legislação, que diz que qualquer dirigente da Petrobras, seja no conselho, seja na diretoria, não pode ter exercido ou continuar exercendo, direto ou indiretamente, atividades em favor de empresas concorrentes no negócio da Petrobras. Esse é o espírito. E tudo indica que nos dois casos aí mencionados, esse assunto precisa ser profundamente esclarecido. A Petrobras tem uma área de compliance que deveria funcionar, que deve examinar detalhadamente o currículo das pessoas propostas, e as pessoas, elas próprias, têm que ter transparência, isto é, não deixar de divulgar aquilo que é relevante para que o processo possa ser cumprido de acordo com a lei. O segundo nível de conflito de interesse não é apenas no âmbito legal, mas é o conflito de interesses em torno do que a Petrobras representa. E, portanto, só para simplificar, a Petrobras hoje produz pelo menos a maior parte do petróleo brasileiro, ainda cerca de 2.600.000 barris por dia, dos 3 milhões e poucos são produzidos pela Petrobras. O que em torno disso, desses 3 milhões de barris por dia por um ano, dá em torno de 1,1 bilhão de barris por ano, e a diferença entre o custo direto de produção e o preço que o petróleo atinge hoje se situa essa diferença. O custo direto é 8 a 10 dólares. O preço hoje varia, hoje no mercado internacional está em torno de 100 dólares, mas em geral ele oscila entre 60 e 80. Há um excedente da ordem, neste caso, de 80 dólares por barril, o que significa está em disputa aí a fatia de 88 bilhões de dólares por ano, que vai para impostos, royalties, participação especial, lucros e dividendos. Então, o que está em jogo é isto, esse negócio que no Brasil significa hoje, em geral, 50 bilhões, nessa situação atual, 80 a quase 90 bilhões de dólares que estão em disputa. E a disputa lá é muito clara. De um lado, os acionistas querem que a maior parte disso vá para dividendos. Os consumidores, como muito bem foi mencionado há pouco aí pelos comentaristas, querem que os combustíveis tenham um preço mais baixo, porque afinal faz parte, e a população brasileira, que pela Constituição é a dona do petróleo, e que foi a que construiu a Petrobras, e grande parte da população anda a pé, deveria perceber que parte desse dinheiro deveria ir para a educação pública, saúde pública, etc. E há um quarto grupo muito importante, onde entra os dois conflitos em disputa aí, convergem. As empresas estrangeiras, a maior parte delas, ultimamente, não têm tido acesso a reservas em lugar algum do mundo. Os grandes exportadores da OPEP têm concentrado o petróleo nas mãos das suas estatais. O Brasil é um dos poucos países onde as grandes multinacionais, como Exxon, Shell, a Equinor, etc., têm tido acesso a reservas. Então, e parte desses consultores aí, o próprio candidato a presidente, tem historicamente atuado em favor de trabalhos de consultoria, etc., etc., tudo se discute a legitimidade ou legalidade disso, em favor dessas empresas que, muitas delas abrigadas no IBP, têm tido um confronto direto com a Petrobras por esse espaço econômico. Então, essa é a questão que está colocada. Conflito quádruplo de interesses aí entre
os acionistas, os consumidores, a população e as empresas de fora que querem ocupar espaço da Petrobras aqui dentro, as quais parte destes candidatos internos e externos tem servido ao longo dos últimos tempos. Então, essa é a questão para simplificar. Professor, Rodolfo Landim já voltou atrás, né? A gente vem falando aqui da questão de conflito de interesses. Rodolfo Landim já voltou atrás. O motivo, a essa altura do campeonato, já pouco importa, né? Ele justificou dizendo que é a questão do Flamengo. Agora, Adriano Pires, por enquanto, mantém-se o nome dele para indicação. Isso vai ser avaliado aí nos próximos dias pelo Conselho da Petrobras. Qual é o risco, eu queria saber do senhor, qual é o risco não só administrativo, né, para a questão da imagem da empresa, mas também econômico desse nome de Adriano Pires, diretor da Petrobras, não ser aprovado? Que mensagem que isso pode passar, não só para os acionistas, mas para o mercado também? Se isso já aconteceu, inclusive. Há dois níveis de análise. Um é o processo formal de compliance, que deve ser conduzido no âmbito corporativo da Petrobras. Saber se há contradições entre o currículo e aquilo que é revelado em relação às atividades legais, legítimas, mas que não se enquadrem nesse conceito de conflito com a Petrobras, de um lado, e outro é político, porque o grande dilema do governo, na verdade, é outro. Ele quer acender ao mesmo tempo a vela aos pobres e aos ricos. Vou simplificar. Ele quer, de um lado, dizer que atende às pressões dos acionistas e dos investidores estrangeiros que querem ocupar mais espaço aqui, aos quais, aparentemente, ele tem servido como consultor, de um lado, e de outro lado o governo, período pré-eleitoral, está preocupado com a repercussão dos elevados preços dos combustíveis e está preocupado em atender, digamos assim, a demanda por preços mais baratos, que é uma questão muito séria, efetivamente. Então, eu entendo que, de um lado, a primeira barreira a ser superada é demonstrar a absoluta lisura das atividades, no sentido de não haver, não ilegalidade, mas conflito de interesse, como manda a lei. Isso não está demonstrado ainda. O segundo é que aparentemente o governo, mais uma vez, depois da demissão do Castelo Branco, da demissão do general, está procurando criar uma arola no sentido de um lado, tentar atender o mercado, de outro lado, indicando alguém que notoriamente tem dito publicamente as suas afinidades de como fazer com a Petrobras, de privatizá-la, inclusive, o que, em princípio, é algo estranho, se indicar alguém para uma empresa com o propósito claro de desfazer-se dela em favor dos investidores, como os grandes grupos, leia-se Exxon, Shell, Equinor e outros mais que estão aqui no Brasil hoje em dia. De maneira que este é um problema político, além do problema legal, é um problema político, do debate eleitoral, dos conflitos entre o interesse da população, dos consumidores e dos acionistas. Aí ele transcende, inclusive, o problema meramente jurídico, que tem que ser superado primeiro. E não foi ainda, me parece. Professor Hildo Sauer, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN Brasil. Um bom dia ao senhor, até a próxima, hein? Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.